olha, quem que vai ser a próxima namorada do Homem-Aranha? Não sei. Uma personagem comum de novo? Dessa vez vai ser uma vilã ou uma anti-heroína pra bagunçar ainda mais a vida do nosso amigão da vizinhança? Ou será uma mutante pra já conectar com todo o futuro dos filmes da Marvel? Quem que vai roubar o coração do Peter Parker? Eu tenho certeza que esse vídeo vai te surpreender. O quarto filme do Homem-Aranha do Tom Holland já está confirmado. O Kevin Feige, que é o chefão da Marvel, ele falou que a história do filme inclusive já está pronta. Mas uma dúvida que fica na cabeça dos fãs do Cabeça de Teia é sobre os pares românticos do Homem-Aranha. Nos quadrinhos, o Homem-Aranha já teve muitos e muitos romances, e eu tenho um vídeo inclusive só pra isso aqui no canal, né? E falando também dos cinemas, né? O Homem-Aranha que a gente conhece aí dos filmes não fica pra trás não. Nos primeiros filmes do Tobey Maguire, o Homem-Aranha tinha um romance ali com a Mary Jane, e até mesmo chegou a beijar nesse mesmo filme a Gwen Stacy, né, daquele universo. Depois, com o Homem-Aranha do Andrew Garfield, não temos uma Mary Jane lá, e sim uma Gwen Stacy, que ganhou um aprofundamento ainda maior do que na sua primeira aparição lá nos filmes do Tobey. Inclusive, muitos fãs preferem o Homem-Aranha com a Gwen Stacy do que com a Mary Jane, né? E o nosso mais recente Spider-Man, que é o Tom Holland, ele já ficou lá no primeiro filme com a Liz Allen, que é a filha do Abutre, e no segundo e no terceiro filme ele se envolveu com a MJ, a Michelle Jones Watson, que digamos que é uma versão alternativa da Mary Jane verdadeira. A Mary Jane original se chama Mary Jane Watson e não Michelle Jones Watson, né? Mas, meus amigos, com os acontecimentos de Homem-Aranha sem volta pra casa, agora que todo mundo esqueceu do Peter Parker, né? Nem mesmo o seu grande amor, que era a MJ, se lembra do Peter. E ao que parece, o Peter vai seguir o seu caminho sozinho e não quer mais misturar as duas coisas, a vida de Homem-Aranha com a vida do Peter Parker. Por isso, então, ele não deve voltar a ficar com a Michelle Jones, pra não colocá-la em perigo novamente. Afinal, o que fez ele mudar de ideia foi entrar na lanchonete lá no final de No Way Home e ver que ela estava ainda machucada, tinha um machucado ali na testa. Mas pode ser que o Peter mude de ideia novamente e conte pra MJ ou tente reconquistá-la, né? Não ligando nem um pouco para as consequências desse ato, assim como o Homem-Aranha do Andrew Garfield fez lá no seu filme, mesmo com o pai da Gwen, aquele policial, pedindo para eles não ficarem juntos. O Homem-Aranha não tava nem aí e continua a ficar com a Gwen Stacy até que ela morreu lá no final do segundo filme ajudando o Peter Parker. Mas será que a Marvel vai fazer essa mesma história de novo? Talvez o Peter Parker do Tom Holland vai realmente ser mostrado entrando ali na faculdade e se envolvendo com uma outra personagem. Atualmente nos quadrinhos o Peter tem muitos romances, né, como eu disse, e até mesmo no universo cinematográfico da Marvel ele já teve vários pares românticos que talvez o Peter do Tom Holland possa vir ter algum outro par romântico, uma nova Gwen Stacy ou uma anti-heroína como a Gata Negra, um romance, como eu falei, para bagunçar ainda mais a vida do Homem-Aranha, ou talvez uma mutante para se conectar com a próxima fase da Marvel e introduzir de vez os X-Men. Mas será que isso vai acontecer? Que história é essa, Caio? Como assim mutante? Tá maluco? Calma, meus queridos, eu explicarei tudo aqui nesse vídeo de hoje, então já deixa o like, se inscreve aqui no canal se você gosta desses assuntos nerds e quer ouvir explicações desses acontecimentos. Tem vídeos aqui todos os dias, então se prepara que vamos descobrir quem será a próxima namorada do Homem-Aranha. Todo mundo ama o Homem-Aranha porque ele é um cara comum, que enfrenta ali as dificuldades do dia a dia como a gente. É por isso que ele é chamado de o Homem-Aranha amigão da vizinhança. Mas uma parte das suas lutas diárias também é o romance. É muito difícil imaginar as histórias do Homem-Aranha sem os romances. Uma década após a outra, novos interesses amorosos foram introduzidos nas histórias dos quadrinhos do Homem-Aranha. Assim, o personagem teve inúmeros romances nessas histórias, nesses quadrinhos. Então vamos lá ver quem será o interesse amoroso do Peter nesse próximo filme. Eu acredito que a Marvel não vai colocar outra Mary Jane. A Marvel sempre tenta mudar o que já foi feito, inclusive mudaram a Mary Jane para Michelle Jones, né? Então ela meio que já é também a Mary Jane desse universo. Eu acho duvidoso pensar que a Marvel colocaria a Mary Jane ruiva como ela é nos quadrinhos e beleza, ok isso. Eu acho que não. Afinal também o Peter acabou de ter um relacionamento com outra MJ. Seria bem estranho, né? O mesmo apelido, as mesmas iniciais da sua ex, sem contar a confusão mental que isso ia gerar para boa parte do público que assiste os filmes. Então vamos com outra possibilidade um pouco mais real. Eu tenho 4 aqui que fazem bastante sentido. Eu vou explicar cada uma delas para vocês e como que esses romances, né, se encaixam na história do Homem-Aranha do quarto filme. Número 1, a Gwen Stacy. Essa é a personagem que, na minha opinião, mais combina com essa nova fase que o Peter está enfrentando, está vivendo ele na faculdade. Afinal, a Gwen Stacy é bastante inteligente e como esse Peter agora, né, em Homem-Aranha 4, provavelmente também será a versão mais
mais inteligente de todos os Homens-Aranhas. Devemos ver ele se saindo muito bem, né, na faculdade, frequentando ali as aulas de ciência e se destacando, talvez chamando também a atenção da brilhante Gwen Stacy. Eu acho que sim, a Gwen é o melhor romance do Peter Parker nos quadrinhos, é a mais legal, a mais fofa de todas, mas como eu mencionei antes, né, a Marvel e o Kevin Feige não costumam fazer coisas iguais aos filmes anteriores, ainda mais se já deu muito certo antes. E a Gwen Stacy, da atriz Emma Stone, lá de Espetacular Homem-Aranha, ela foi muito elogiada pelos fãs e os críticos. Eu acho difícil, cara, o Kevin Feige querer criar uma versão do MCU pra Gwen Stacy logo agora. E tem outro ponto também, a Gwen Stacy foi citada pelo Homem-Aranha do Andrew Garfield lá em No Way Home. O Andrew fala da tragédia que aconteceu e que a Gwen Stacy morreu e ele não pôde salvá-la. Eu sinceramente acho que o Peter Parker do Tom Holland evitará ter um relacionamento com alguém chamado de Gwen, para evitar algumas mágoas e tristeza, já que o Peter Parker do Tom Holland sabe que o Peter do Andrew e a Gwen já estavam juntos, então pode ser que a história se repita, assim como aconteceu com o Andrew, da Gwen morrer, né, no universo dele, pode acontecer no universo do Peter do Tom Holland também. Sem contar também que o Peter Parker do Andrew Garfield, ele já conseguiu até uma redenção, salvando a MJ lá no meio de No Way Home, né, naquela cena linda que ele pula lá e salva ela, dando uma referência a essa cena da Gwen Stacy. Então eu acho que a Marvel não vai mexer nisso também. Número 2, temos a Gata Negra. Faz muito mais sentido a gente ter alguém pra mudar o tom do filme do Homem-Aranha 4, e a Gata Negra é essa personagem com o caminho que o MCU está seguindo para as histórias do Homem-Aranha. Realmente não há melhor momento para apresentar a Gata Negra, Felicia Hardy, né, Black Cat. Ela é uma criminosa, uma ladra, anti-heroína, e no que diz respeito a seu interesse amoroso pro Peter, ela nunca foi apaixonada pelo Peter Parker. A Felicia Hardy, cara, ela estava apenas atraída pelo Homem-Aranha. Inclusive, cara, isso aqui é interessante, quando o Peter Parker tentou aprofundar a conexão entre ele e a Felicia, revelando a sua identidade secreta pra ela, ela gritou pra ele colocar a máscara novamente, né? Olha como então tudo faz sentido. Depois de tudo que o Peter Parker passou no MCU, ele adoraria ter alguém do seu lado que não quer saber da sua identidade secreta. O Peter também adoraria uma parceira romântica, né, por qual ele não precisasse guardar mais segredos. Além disso, ele também gostaria de alguém que pudesse se manter relativamente a salvo dos problemas e dos perigos da sua vida de super-herói. Sim, cara, a Gata Negra sabe se cuidar sozinha, então sim, o Peter não precisaria ficar se preocupando toda hora com ela, ou nela se meter em alguns problemas, ou participar da vida dele como Homem-Aranha. Na minha opinião, sim, a Gata Negra funcionaria incrivelmente bem com o Peter Parker, que atualmente está no fundo do poço, depois de perder, né, todos os seus entes queridos. E também ficou bem implícito lá no final de Homem-Aranha 3, né, que o Homem-Aranha vai acabar, talvez ali, encontrando o simbionte Venom, e terá o seu traje preto. Inclusive, nos quadrinhos, os encontros dos dois personagens, da Gata Negra e do Peter Parker, né, rolou muito enquanto o Peter estava com esse traje preto do Venom. Então, de novo, faz muito sentido. Relacionamento do Peter número 3, temos a Silk, a Mulher-Aranha, Cindy Moon. A Sony já confirmou uma série dessa personagem, né, que vai ser lá na Prime Video, junto com a série também do Homem-Aranha Noir. Bom, a Sony gosta de pegar um pouco do hype do MCU, né, dos filmes da Marvel. Será então que essa série vai se passar no universo da Marvel ou algum universo da Sony? Afinal, o Homem-Aranha do Tom Holland também é da Sony. Homem-Aranha 4 pode ser a chance da Sony hypar ainda mais essas duas séries, Homem-Aranha Noir e a série da Silk. Tinha inclusive uma ideia bizarra nos quadrinhos, que a Silk e o Peter Parker não conseguiam se controlar quando eles estavam perto um do outro, cara. Eles se pegavam toda hora, cara, porque os seus feromônios, né, de personagens aranhas atraíam os dois, né? Então assim, eles ficavam se pegando de todas as formas possíveis, na parede, nos prédios, na rua, em todos os lugares. Mas a Marvel pode não usar essa história bizarra e pode ir para um outro caminho, os dois ali se unindo por serem mordidos pela mesma aranha radioativa. Isso então acaba tendo o potencial de mostrar para o Peter Parker que ele não está sozinho em um mundo que esqueceu que ele existe e que há alguém por aí que pode até mesmo se relacionar com ele, inclusive entender o que ele sente. Esse romance dos dois rolou por um pouco tempo nos quadrinhos, então a Marvel tem bastante liberdade para criar histórias novas por aqui, sem contar que você venderia muitos brinquedos, né, tendo uma personagem feminina versão aranha. Número 4, talvez a minha preferida, Kitty Pryde, a Lince Negra, uma mutante. Isso torna tudo mais legal, mas também deixa bem mais difícil esse
esse relacionamento acontecer nos filmes da Marvel, mas não impossível. Nos quadrinhos Ultimate Spider-Man, o Peter Parker namorou a Kitty Pryde e os fãs adoraram esse casal, cara. Inclusive, ela foi a primeira namorada do Peter Parker, do Homem-Aranha, a ter superpoderes. Eles eram bem fofinhos juntos e a Kitty, inclusive, criou um traje pra ela sair ajudando o Homem-Aranha a combater ali o crime. A Kitty Pryde, se você não sabe, é aquela mutante que pode se tornar intangível e atravessar as paredes ou alguns objetos. E volta para aquele mesmo lance que eu já falei, uma nova namorada com superpoderes da entidade secreta deixaria o Peter Parker até mais tranquilo para se relacionar com alguém novamente. Afinal, a Kitty Pryde também pode se cuidar muito bem sozinha. Homem-Aranha 4, então, pode ser um filme para juntar o Homem-Aranha e os mutantes, introduzindo ainda mais os integrantes dos X-Men em algumas produções da Marvel. A gente já teve a Kamala Khan, que é a Miss Marvel, falando que era um mutante. O Namor também foi confirmado como um mutante. Lá em Doutor Estranho, Multiverso da Loucura, a gente teve os Illuminatis, aí tinha lá o Professor Xavier. Agora Deadpool 3 vai fazer parte também do MCU, do universo de filmes da Marvel. Vão aparecer outros filmes em Deadpool 3, sem contar que em Guerras Secretas deve ter vários mutantes por lá também. Então esse quarto filme do Homem-Aranha poderia mostrar brevemente uma origem da Kitty Pryde ali na faculdade, descobrindo seus poderes, tendo de ajudar o Homem-Aranha antes de se alistar na escola do Professor Xavier. E seria bem divertido ver esses dois combatendo o crime juntos. Não sei, talvez ainda esteja cedo demais pra ver um casal como eles nos cinemas, mas seria bem legal, cara, pelo menos na minha opinião. O que você acha? Quem melhor conseguiria ser o par romântico pro Homem-Aranha no quarto filme? Comenta aí embaixo, tem vídeos novos todos os dias, se inscreve aqui que eu espero amanhã. Valeu!